E nessa manhã, já aproveitando esse momento, né, de Natal, nós estamos a 2 domingos aí do Natal, esse e o próximo. Eu já queria falar um pouco sobre o significado do Natal nas nossas vidas. E é algo que a gente tem tanto conhecimento histórico, não é? É algo que nos chama tanto a memória afetiva da nossa infância, não é? Eu já tenho 55 anos e eu me lembro, não é, a beleza do Natal quando eu era criança e onde eu passava o Natal na casa dos meus avós, lá em Juiz de Fora. Olha, eu vou falar para vocês um negócio, viu? Eu sou da roça mesmo, porque eu devo ter acreditado em Papai Noel até uns 12 ou 13 anos de idade, mais ou menos, entendeu? Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha ninguém para roubar os nossos sonhos e as nossas fantasias. Então, ninguém falava que Papai Noel não existia, até que um primo meu, mais velho, um dia chegou para mim e falou assim: rapaz, Papai Noel não existe não é possível. Meu avô trancava a porta e não deixava ninguém entrar, ninguém sair, a gente ficava naquela expectativa. E não é que a gente nunca viu o Papai Noel, mas a gente acreditava nele, não é? Ou seja, essa beleza desse momento. Eu queria compartilhar com você um texto em Mateus, no capítulo 1, que fala exatamente sobre o nascimento de Jesus. Ou seja, Natal significa isso, e você sabe muito bem. O nascimento de Jesus. O dia em que Deus encarnou e virou homem. É interessante que o livro de Mateus, capítulo 1, é o primeiro livro do Novo Testamento. Na minha Bíblia, Nova Versão Internacional, diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E se você ler até o versículo 17, eu não vou ler esse texto todo, só fala sobre genealogia. Só genealogia. Ou seja, quem gerou quem, que gerou quem, que gerou quem, que era pai de quem, que era mãe de quem, que era avô de quem. Ou seja, é muito fácil nós perdermos a paciência com esses versículos. Talvez você mesmo já tenha dito para vocês o seguinte, falando: eu vou direto para a ação, eu vou direto para onde o filme vai acontecer, eu vou direto para onde as palavras nos conduzem a uns momentos mais, né? Nós gostamos de ação, nós não gostamos de nada que seja muito parado, muito que seja muito, sabe, sem sentido. Falando, qual que é o sentido de eu conhecer a genealogia de Jesus desde os primórdios da história da humanidade? E Mateus traz a sua genealogia desde Abraão, ou seja, quase 3.000 anos atrás, antes de Jesus nascer. Ou seja, é muito fácil a gente se perder, mas nós precisamos capturar esse segredo que a Bíblia quer nos deixar, essa pérola que a Bíblia quer nos dizer, não é? Porque o nascimento de Jesus, a história do seu nascimento, não tem somente a ver com o seu nascimento em si, mas tem a ver também com a forma com que ele nasceu. Você tem uma história, você tem uma história, você tem pais, você tem avó, você não foi chocado numa chocadeira, você está entendendo? O que você é hoje, não é? Representa muito do que os seus pais foram, do que os seus avós foram, do que os seus antepassados foram. Possivelmente alguém que conheça o seu pai, que conheça a sua mãe, que conheceu ou que conhece o seu avô, a sua avó, ou até o seu bisavô, vai dizer assim: poxa vida, você faz isso como o seu bisavô fazia, como o seu avô fazia. Olha, não é que você tem essa marca, não é que você tem esse jeito, não é que você tem essa característica que você carrega da sua família. Ou seja, o Natal não tem somente a ver com a forma com que Jesus nasceu, mas tem também a ver com a forma da sua vinda ao mundo. O que é a genealogia, pessoal? Genealogia é o currículo de uma pessoa. Você está comigo nessa manhã? Currículo. Quando eu comecei a namorar com a Kátia, e a gente já tem 32, 33 anos, não sei errar aqui agora, lascou para o meu lado, hein?
87, 33 anos de casado, cheguei na casa da minha sogra, uma pessoa maravilhosa. Mãe, meu namorado, de quem você é filho? Como é que é o nome do seu pai e como é que é o nome da sua mãe? Genealogia é o nosso currículo. Quem já mandou um currículo aqui para arrumar um emprego? Deixa eu ver. Está lá, muitos têm lá o nome do seu pai, o nome da sua mãe. Só que Jesus se preocupa, e Mateus se preocupa, em não colocar somente o pai e a mãe de Jesus, José e Maria, da forma com que conhecemos, mas traçar a sua genealogia por 2.800 anos, desde Abraão. Isso traduz o seu currículo. E é interessante que não são poucas as pessoas que querem esconder o seu currículo. Você já viu alguém dizendo para você assim, ó, no seu currículo, coloque só as coisas boas que você fez na vida. As bombas que você tomou no colégio, não coloca não. As confusões que você se meteu, não coloca não. Às vezes as pessoas querem até mesmo esconder quem foram ou quem são os seus pais. Querem se esconder da sua própria história. Por algum motivo, se envergonham de quem foi o seu pai, quem foi o seu avô. Não é difícil a gente andar por aí e a gente, né? Fulano foi a Beltrano é neto de fulano, aquele cara que era uma pessoa completamente, né, maldosa, desrespeitosa, ambiciosa, né? Ou seja, muitas vezes nós queremos ocultar do nosso currículo aquilo que não traz beleza, aquilo que não nos traz conforto. Eu vejo muitos currículos, sabe? E os currículos são só assim de virtuosidade, são só de êxitos, são só de triunfos. Ninguém fala num currículo assim, tomei bomba na escola. Ninguém fala no currículo que foi mandado embora porque não tinha competência. Ninguém fala no currículo, sabe, as agruras da vida, as vicissitudes da vida, os devaneios da vida, as loucuras da vida. Nós estamos preocupados com que o nosso currículo seja um currículo que empoderado, que seja um currículo de peso, que seja um currículo que as pessoas batam o olho e dizem assim, poxa vida, que homem, que mulher, hein? Esse aqui serve para o trabalho que ele está se propondo a fazer. E é interessante que Mateus parece fazer o oposto com Jesus. Vamos olhar o currículo de Jesus nessa manhã? Diga para a pessoa que está do seu lado, vamos olhar o currículo de Jesus nessa manhã. E vamos entender o porquê. Diga comigo, por quê? Por que que Jesus não esconde? Por que Mateus não esconde aquilo que tem de mais, ou aquilo melhor, aquilo que tem de menos no currículo de Jesus? Nessa manhã eu queria, são muitos nomes, muitos homens, muitas mulheres, vou repetir, são muitos nomes, muitos homens e muitas mulheres. A Bíblia nos fala sobre 14 gerações, pelo menos 3 ciclos de 14 gerações. Se fôssemos estudar todos esses homens e todas essas mulheres, sabe, que é um estudo interessante, o tempo ia ficar pequeno, mas eu quero enfatizar para você nessa manhã alguns nomes desse currículo, a começar com o versículo 3. Uma mulher na linha genealógica de Jesus que se chamava Tamar. Diga comigo, Tamar. Tamar se casou com um dos filhos de Judá. A sua história está no livro de Gênesis, capítulo 32. O seu filho morreu, aliás, o seu esposo morreu, filho de Judá morreu. E Judá fez um trato com ela para que ela esperasse o seu filho mais novo, como era de costume, para que então o seu filho mais novo pudesse desposá-la. Judá enganou Tamar, a desrespeitou. Uma mulher viúva era uma mulher à margem da sociedade naquele tempo. Era uma mulher, sociedade extremamente machista, patriarcal. Tamar, então, prepara um plano e se deita com seu sogro,
comete o que nós hoje falaríamos ser um incesto. E ela se engravida do seu sogro. É interessante que a Bíblia, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, condena o incesto. E essa mulher está aqui, na linha genealógica de Jesus. Por quê? Pergunte ao seu vizinho aí, por quê? Quero te dizer sobre outra história, rapidamente. Versículo 5 fala sobre outra mulher chamada Raabe. Diga comigo, Raabe. Raabe, a história dela, resumidamente, é o seguinte. Os espias ao comando de Josué iam espiar Jericó, aquela cidade que seria tomada. Tá certo? Josué, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, uma das batalhas mais épicas da Bíblia, eu já até preguei aqui na igreja sobre ela. E a Bíblia diz que Raabe era uma mulher paupérrima, pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Você está entendendo? Ela não tinha uma casa, ela morava em cima do muro da cidade. Não bastasse isso, era uma prostituta. E, igualmente, a Bíblia condena a prostituição. Pergunte aí ao seu vizinho, por que Raabe está na genealogia de Jesus? Só mais uma história para a gente não se prender tanto. Versículo 6, e esse eu quero ler porque parece até um pouco irônico. Jessé gerou Davi. E Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Você percebeu um tom de ironia? Cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Quem foi a mulher de Urias? Batseba. Foi um dos piores desastres na vida de Davi, foi essa mulher, esse relacionamento que ele, rei Davi, teve com essa mulher chamada Batseba. A Bíblia diz que Davi olhou aquela mulher, Davi achou ela linda, maravilhosa, formosa, fez um plano cruel, se deitou com ela, ela se engravidou de Davi, Davi chamou o marido dela, deu ordem ao seu general para que sumisse com ele. Ele foi colocado na frente da batalha. O que aconteceu com ele? Morreu, como diz o pastor Calito, morreu. E aquela situação vexaminosa, aquela situação de extrema crueldade, aquela situação que Natã, o profeta, chega para Davi e disse assim, Davi, aconteceu isso, isso, isso. E Davi diz, e ele fala em parábolas sobre um homem que tinha uma ovelha e outro que tinha 100 ovelhas. E o que se faz com esse homem que pegou uma ovelha daquele outro? Ele falou, manda matar. Natã fala, esse homem é você, Davi. E Davi cai de joelhos e Davi chora, sabe? E aquele filho morre e depois aquela situação é restaurada e Davi se casa com Betseba e de Betseba nasce Salomão, que seria o rei de Israel. Mas uma certa ironia, Mateus diz assim, que na genealogia de Jesus está a mulher de Urias, que Davi mandou matar. Igualmente, por que a história dela está na genealogia de Jesus? E eu vou parar por aí, talvez depois a gente continue. Por que Mateus não se preocupa, por que Deus não se preocupa em cobrir as coisas erradas do nosso passado, como muitos de nós nos preocupamos? Quanto muito de nós queremos mostrar para os outros e queremos mostrar para a vida aquilo que é bom, aquilo que funciona, aquilo, sabe, que vale a pena, não. A Bíblia está nos mostrando aqui com clareza, com transparência, de onde Jesus veio, sem nenhuma preocupação em esconder quem foram seus pais, quem foram seus ancestrais, quais foram seus erros e quais foram seus fracassos. E diante dessa genealogia e desse início do Novo Testamento,
Eu creio que Deus nos traz algumas lições que eu quero compartilhar com você nessa manhã. A primeira delas: Deus não se envergonha de quem nós somos. Será que você pode dizer comigo? Deus não se envergonha de quem eu sou. Talvez você se envergonhe disso. Talvez as outras pessoas para quem você se relaciona possam não te dar tanta atenção. Ou seja, não importa a nossa estirpe, não importa o nosso nível cultural, não importa qual seja a sua raça, não importa qual seja a sua ideologia política, não importa qual seja o seu nível de intelectualidade, não importa qual seja a sua classe social, não importa qual é o limite do seu cartão de crédito. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus se importa com você, e Ele te ama, e Ele não se envergonha da sua história. E Ele está nos mostrando nessa manhã: olha a minha história, olha a história que eu escolhi para mim mesmo. Não existe ninguém aqui dentro, não existe ninguém que esteja me ouvindo que não olhe para o seu passado e às vezes se sinta mal com o seu passado, que gostaria de fazer outras escolhas. Quantas vezes eu converso com as pessoas e as pessoas dizem assim: eu gostaria de ter nascido em outra família. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu gostaria de ter nascido em outra cidade. E não poucos dizem assim: poxa vida, por que eu não nasci na Europa? Por que eu não nasci nos Estados Unidos? Lá que é país. Você acha mesmo? Deus te plantou aqui, Deus te deu uma família, Deus te deu uma história, e Deus redime a sua vida no meio da sua história. Não interessa, sabe, qual é a sua posse, não interessa qual é a sua inteligência, não interessa quem são os relacionamentos que você tem. As pessoas hoje ficam preocupadas em saber quem conhece quem. De repente, Mateus vira isso tudo de cabeça para baixo. De repente, no Evangelho de Mateus, vira essa realidade de cabeça para baixo. Diz assim: olha, eu recebo as pessoas como elas estão. Eu amo as pessoas como elas são. Eu respeito, amo e considero cada um dos habitantes dessa terra, cada um dos homens e das mulheres e dos jovens e das crianças. Ou seja, o Natal, queridos, o Natal é um golpe mortal no menosprezo da humanidade pelo seu próximo. Porque prostitutas importam, porque pessoas que não convivem e não comungam conosco da nossa fé importam igualmente. Porque pessoas que não pensam como nós importam também igualmente. Porque pessoas também que não torcem para o Cruzeiro importam também, e Deus as ama. Igreja, queridos, não é um clube de raça, de cor, de recursos, de intelectualidade. Igreja não é um lugar onde só entra quem tiver desse jeito, só entra quem tiver daquele jeito. Não, é para todos. Se alguém, Jesus diz, ouvir a minha voz, abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E o mundo quer que a igreja se posicione num gueto. O gueto é dos iguais. Mas a igreja não pode assumir esse papel, porque não é dela. A igreja não foi estabelecida por Jesus para ficar funcionando num gueto. Aqui só pode vir quem é cruzeirense, aqui só pode vir quem é branco, aqui só pode vir quem é preto, aqui só pode vir quem é pobre, aqui só pode vir quem é rico, aqui só pode vir quem é isso e quem é aquilo outro. A igreja é para todas as pessoas. A fé em Jesus, ela deve ter o alcance de todos os indivíduos. Ninguém pode se sentir à margem desse convite universal que Deus nos deixou em João 3,16. Porque Deus amou As pessoas falam para mim assim: o seu nome está na Bíblia? Eu falo: está na Bíblia. Aonde? João 3,16. Quem é do mundo aqui? Deixa eu ver.
Seu nome está lá, Deus te amou. Diga para quem está do seu lado: Deus te ama, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo o que o mundo quer fazer com você é fazer com que você se sinta rejeitado, é fazer com que você se sinta menosprezado, é fazer com que você se sinta excluído, é fazer com que você se sinta ridicularizado e marginalizado e te coloque num gueto e fica lá, fica aí você, porque o mundo não se importa com você. O Natal é um golpe nisso tudo. O Natal é um golpe onde você é convidado por Jesus a amar pessoas diferentes, a se relacionar. Por que o Natal é tão difícil? Por que tem gente que tem pavor de Natal? Porque você vai ter que encontrar, às vezes, com quem você não gosta. Com aquele tiozão do pavê. Vai ter que comer arroz com uva passas, que você odeia. Vai ter que encarar aquela maionese que você te lembra lá, que você, entendeu? No final das contas, você só vai ganhar meia de presente. Tem gente que, se pudesse, pulava do dia 24 para o dia 26 na vida. Isso não é brincadeira não, pessoal. Isso é sério. Você vai ter que encontrar com aquele cara chato que te pede dinheiro todo Natal. A propósito, você não tem um aí para me emprestar, não? Aliás, eu vi um filme essa semana com a Kátia, sensacional, recomendo para vocês. O Natal do ano que vem, com o Hassum. É isso? Tudo bem no Natal do ano que vem. É isso? Recomendo a vocês que assistam, porque é a verdade do Natal. Tudo bem no Natal do ano que vem. Queridos, o Natal é esse momento de você olhar para a história das pessoas e encontrar Jesus na vida delas. Você é capaz de fazer isso? Porque nós não gostamos disso. Nós gostamos de encontrar com pessoas que sejam iguais a gente. Nós gostamos de conviver com pessoas que pensam o mesmo da gente. Nós gostamos de conviver com pessoas que carregam a nossa mesma história, que se identificam. E o Natal é essa confrontação, o Natal é essa indisposição. Começar pelo cardápio. Natal é um golpe mortal no menosprezo, na indiferença, no desrespeito humano. Porque nós precisamos entender que todos nós temos acesso à graça de Deus. E eu quero proclamar isso sobre a sua vida nessa manhã. A graça de Deus possa te alcançar. Que a graça de Deus possa te alcançar. Diga aí para quem está do seu lado, olha, que a graça de Deus te alcance. Que a graça de Deus te alcance. Que a graça de Deus te alcance nesse Natal. E que você se sinta, sabe, inundado pela graça de Deus. Graça de Deus, querido, não é o que você merece. Se fosse mérito, não seria graça. Graça, Deus olha para você, para os seus lindos olhos, e diz assim: eu te amo. Não é pelo que você faz, não é pela sua ideologia política, não é por quanto dinheiro você tem, não é por onde você mora, não é por você ser um sucesso ou ser um fracasso, se o seu time está na Série A, se o seu time está na Série B. A propósito, nós só estamos melhorando, vai orando aí que vai dar certo. Não é? Olha, não é por nada disso, é porque a graça de Deus te alcança, a graça de Deus te alcança, a graça de Deus te alcança. Ele não te pergunta aonde você mora, Ele não te pergunta o que você tem, Ele não te pergunta do seu passado, Ele não te pergunta da sua história, Ele não te pergunta se você carrega frustrações, se você é uma pessoa vencedora ou se você é uma pessoa derrotada. Ele te diz nesse Natal, quando Jesus nasce e pode nascer na sua vida e na sua família: olha, eu te alcanço aonde você está. Essa é a graça. A graça de Deus. E eu vejo a graça de Deus, sabe, trazendo o nascimento de Jesus, quando Deus não nos oculta as mazelas da humanidade na genealogia de Jesus. Se eu fosse Deus, não sei se você, vamos fazer um exercício assim, né? Eu ia querer na genealogia do meu filho só gente boa. Você está entendendo?
só gente bacana, só gente importante, só gente poderosa. Jesus quebra isso tudo, queridos. Jesus quebra isso tudo e nos traz essa dependência da graça de Deus. Eu oro por você nessa manhã, para que a graça de Deus alcance a sua casa, a sua família. Existe um segundo pensamento sobre esse texto. É uma promessa que demorou aproximadamente 3.600 anos para se cumprir. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diga comigo, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus fala assim, olha, mulher, você vai ter um filho, e esse filho vai pisar na cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a Mateus capítulo 2, quando um filho nos nasceu, Jesus, Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz, o Pai da eternidade. Sabe quanto tempo demorou isso? 3.800 anos. O que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver com a gente. Porque nós não podemos prender Deus no nosso calendário humano. Tem gente que aqui é geração de micro-ondas, não tem paciência para ferver um leite na panela. Que é tudo pronto com 30 segundos. E se demorar mais que 30 segundos, eu estou indo embora da igreja. Quero casar e tem que ser agora. Quero arrumar dinheiro e tem que ser hoje. Tem que resolver meu problema e tem que ser agora. Essa geração imediatista, que acham que as promessas de Deus às vezes não se cumprem, mas eu quero te dizer nessa manhã, as promessas que Deus tem sobre a sua vida, e que são muitas, diga comigo, são muitas. Eu recebo as promessas de Deus nessa manhã. Fala comigo, eu recebo as promessas de Deus nessa manhã. E são muitas. Cada uma delas vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Cada uma delas vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Eu gosto de citar a história de Caleb. Caleb estava pronto para entrar na terra prometida. Aqueles 10 espias trouxeram a notícia ruim. A Bíblia diz que eles ficaram por 40 anos vagando e circulando pelo deserto. A Bíblia diz que Caleb tinha 86 anos de idade. Daqui de cima eu não vejo ninguém com essa idade. E ele chega para Josué e diz assim, ó, Josué, hoje com 86 anos de idade, eu estou mais forte do que há 40 anos atrás. Me dá a minha promessa, eu vou possuir a terra que Deus me deu. Querido, se Deus não cumpriu o que Ele falou para a sua vida ainda, é para você dar um glória a Deus, porque a sua vida não vai acabar, enquanto tudo que Deus prometeu para a sua vida não seja cumprida. A sua vida está nas mãos de Deus, Ele segura a sua vida nas mãos dEle. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o supremo de todas as coisas. Mas Deus não opera segundo a nossa agenda. Diga para o seu vizinho, Deus não opera segundo a sua agenda. Deus, o negócio é o seguinte, amanhã está vencendo uma boleta, Deus, você não faz ideia dessa boleta. Amanhã o gerente do banco me liga, não é nem 10 horas da manhã, Deus, é 9 horas da manhã. O banco nem abriu, o desafortunado já está me ligando. Parece que ele põe um despertador para me ligar. Você está entendendo, Deus? Você está entendendo que esse problema eu tenho que resolver é amanhã. Quantas vezes nós tratamos com Deus dessa forma? Eu quero a resposta e é agora. Deus não opera segundo o nosso cronograma. Deus não age segundo a nossa agenda. Deus não está restrito às nossas preocupações. Ele é Deus. Abra sua mente nesse Natal. Faz assim, ó. Expande a sua mente nesse Natal. Olhe um pouco para a eternidade. Pare de ficar preso ao calendário. Pare de ficar preso, sabe, aos 7 dias, às 24 horas, aos 30 dias do mês, falando que as coisas têm que se resolver agora e já. E para isso eu cito para você a história daquele homem que estava perdendo a sua filha, Jairo. Marcos capítulo 5. Ele vai encontrar com Jesus. E ele pede para Jesus, Jesus, minha filha está morrendo. Pelo amor de Deus,
Vamos lá em casa que a coisa está feia. E Jesus, no meio do caminho, ainda cura uma mulher hemorrágica. E Jesus para, e Jesus conversa com outro, come um pastel com outro aqui, toma uma garapa ali. E Jairo assim, não é possível que Jesus não está percebendo que o meu tic-tac está correndo, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tem gente que está desesperado na vida, tic-tac, tic-tac, eu tenho que passar, é agora, eu tenho que arrumar um emprego, é hoje, eu tenho que resolver esse problema, é agora. E de repente chegam os mensageiros na casa de Lázaro e falam assim, olha, deu ruim. Não é assim que fala agora, moçada? Deu ruim. O que aconteceu? Sua filha já morreu. Agora não adianta mais Jesus ir lá. Perdeu o time, né? A palavra da moda. Perdeu o time. Oh Deus, não me deixa perder o time. Oh Deus, não me deixa perder o time. Ele é o time, querido. Ele é o time. Você não está entendendo? Ele é o time. Você pode perder o time, você não pode perder é Deus. Você pode perder o time, mas você não pode perder é Deus. Eu falei para você, dia desse eu cheguei para embarcar, falou, lamento, seu avião já foi embora, você perdeu o avião. Opa, alto lá, quem perdeu foi esse avião que me perdeu, porque se eu estivesse lá dentro, ele ia ter alguém lá dentro, importante, abençoado, filho de Deus. Você não perde nada na vida, diga para quem está do seu lado, você não perde nada na sua vida, nada, até aquilo que você achou que perdeu, Deus está no controle, Deus está no comando, Deus é soberano, Deus é soberano. Chegaram os amigos de Jairo e disseram, Jesus, deixa Jesus fazer o que ele precisar fazer, porque sua filha morreu. Jesus disse assim, Lázaro, será que você... Lázaro, estou até confundindo aqui. Jairo, será que você não entende que o tempo está nas minhas mãos? Jesus é Senhor do tempo, pessoal. Jesus é Senhor do tempo. Vamos lá. E Jesus faz aquele milagre maravilhoso, ressuscitando a filha de Jairo, fazendo com que ela volte à vida. E eu quero terminar nesse último versículo, quero ler com você, versículo 17, que nos traz uma mensagem igualmente importante. Assim, desculpe. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, e 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Ou seja, 3 ciclos de 14. Diga comigo, 3 ciclos de 14. Você está entendendo? Cada detalhe na Bíblia, pessoal, é importante. 3 ciclos de 14, ou 6 ciclos de 7. Diga comigo, 6 ciclos de 7. 6 gerações de 7. E Jesus seria a primeira geração do 7º ciclo. Pergunta a pessoa que está do seu lado aí, você capturou essa bênção? Eu preguei aqui alguns domingos atrás, o simbolismo do 7 na Bíblia. Jesus nasceu no momento perfeito, diga comigo, no tempo perfeito. Por isso Mateus traz essa realidade para nós. A atenção dos números geracionais, 6 ciclos de 7, Jesus seria a primeira geração do 7º ciclo. 7 na Bíblia significa o ano do descanso. Era comum, era uma ordem entre os antigos, para que no 7º ano a terra tivesse descanso, e não podia se plantar, e só ia se colher aquilo que a terra produzisse naturalmente, porque a terra precisava descansar, e naquele ano ela recuperava a sua vitalidade, recuperava os seus nutrientes, recuperava a sua força, isso para a agricultura. E Jesus, perguntado por Pedro, quantas vezes eu preciso perdoar quem me ofende? Jesus responde, 70 vezes 7 não é um número de 490, não adianta você escrever na porta do seu armário 490 e ver quantas vezes faltam, é um estado de arte, da perfeição, da liberdade. 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus. Deus quer que você viva o 7 nesse Natal. Algo divino sobre a sua vida.
algo divino. O 6 não consegue se transformar em 7, a não ser que Deus entre na sua história. E você possa dizer, como o apóstolo Paulo disse, Cristo vive em mim. E Cristo em mim é a esperança da glória. O 7 é igualmente um golpe mortal, queridos, na nossa ansiedade, na nossa preocupação. É um tempo de descanso. Diga assim comigo, descanso. Mas você falou rápido demais. Faça assim, ó. Descanso. Você está entendendo? Às vezes o Natal é tão corrido, tão ansioso, tão preocupado. Você preocupado em comprar presente, você preocupado em fazer seu arroz com uva passa, você preocupado em arrumar seu pernil, você preocupado com isso, preocupado com aquilo outro. Tudo isso está valendo. É bom demais. Mas no estado da sua alma, o estado da sua alma tem que ser um estado de descanso. Leva-me para as águas do descanso e refrigera a minha alma. Eu vou te dar um presente nessa manhã. Pedir a Deus que ligue um ar-condicionado na sua alma. Você pode ter um ar-condicionado no seu quarto, você pode ter ar-condicionado no seu carro, você pode ter ar-condicionado, sabe, no seu escritório, no seu home office, mas o bom mesmo é ter um ar-condicionado na alma. E viver o que Davi disse, refrigera minha alma. Diga comigo nessa manhã, refrigera minha alma, Deus. Refrigera minha alma. Livra-me de toda ansiedade, livra-me de toda preocupação, livra-me de todo, sabe, a confusão desse mundo. Livra-me, Senhor, desses pensamentos que turvam a minha visão e não permitem enxergar a beleza da vida. Queria que você ficasse de pé. Quero orar por você. A sua história importa. Deus te alcança, Deus te enche de graça. Que nesse Natal você possa olhar para o seu currículo. Vamos fazer esse exercício? E perceber a beleza dele. Perceber a beleza do seu currículo. Talvez você já não tenha mais os seus pais aqui. Os pais sejam uma lembrança. Ou talvez você ainda tenha, e por isso você é bem-aventurado também. Que seja o momento de você olhar para a sua história e se alegrar com ela. Porque Deus te alcançou, porque Deus te ama. Que seja esse momento de você pegar a sua agenda, pegar o seu cronograma, pegar tudo e dizer, Deus, o Senhor é Senhor sobre o tempo. Que seja esse tempo também de você igualmente descansar, livre de preocupações, livre de ansiedade, livre de temor. Eu oro no nome de Jesus para que esse Natal seja o melhor Natal da sua vida. Para que quando você se encontra o tiozão do pavê, você dê um abraço nele, você abençoe ele. Para que quando você olhar para aquele arroz uva passa, você lembre do que o pastor falou e você fala, que arroz abençoado é esse, meu povo. Aquela maionese maravilhosa. Meu Deus, já estou até com fome aqui. Que a graça de Deus venha sobre a sua casa. Que a graça de Deus venha sobre a sua família. Que a graça de Deus te alcance na sua história. Se você puder levantar as suas mãos aos céus. Oramos, Pai, nesta manhã. Para que o sentido do Natal permeie nosso lar. Tão importante quanto Jesus nascer é também a forma com que ele veio ao mundo. E logo no início desse livro maravilhoso que é a Bíblia,
mostramos, Pai, a Tua mensagem para a humanidade, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, uma mensagem onde precisamos viver, incluindo as pessoas e não excluindo as pessoas da nossa vida. Não queremos viver em guetos, Pai, queremos viver em liberdade, porque a Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Seja livre nessa manhã, meu querido, em nome de Jesus. Receba todo o amor de Deus, receba toda a relevância desse momento que estamos vivendo. Receba Jesus na sua vida e na sua casa. Eu oro para que Jesus possa nascer no seu coração. Eu oro para que Jesus possa nascer na sua história. Mais do que algo que aconteceu na história, que não seja, sabe, um conhecimento intelectual, que seja algo em que você experimente. Jesus nasceu no meu coração. E a minha vida está nas suas mãos.